todos de novo. Boa noite. Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Depois o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, os primeiros versículos e depois o versículo 9. Prontos? Amém. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Logo no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui. No capítulo 1, no capítulo 1, o versículo 14, ainda sobre santidade. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Meu Deus! Lembrei do Michel falar do nosso culto racional. E quando eu li isso aqui, já tem um tempo, eu me perguntei várias vezes para Deus, o que é santidade? Claro, assim, o básico a gente sabe, mas pedi a Deus mais profundamente, que Ele me mostrasse santidade, o que é ser santo, procedimento santo, e me impactou ser raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É impactante isso. E ultimamente Deus tem me levado a orar, pedindo a Ele um profundo desgosto pelo pecado. Senhor, provoque em mim um profundo desgosto pelo pecado. Um profundo desgosto. E fui procurar outros sinônimos do desgosto. É algo que você repugna, que você tem asco dele. E pra quê? E eu senti que a partir do momento que Deus trabalha no nosso coração, nos colocando nessa posição de desgosto pelo pecado, de desinteresse total, ao mesmo tempo Ele trabalha em nós uma necessidade profunda por Ele, uma necessidade pelas coisas dele, uma necessidade de viver conforme a palavra de Deus, conforme o que Ele tem pra gente. Em outras palavras, viver em santidade. Uma coisa está relacionada com a outra. Quanto mais a gente tem desinteresse, desapego, asco pelo pecado, mais necessidade a gente tem de ser santo como Deus pediu pra gente ser. Sede santos, pois eu sou santo. E lembrar sempre que nós somos raça eleita, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E lembrar que a gente tem um objetivo aqui na terra, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos de um comportamento diferente. Não podemos ser mais um ajuntamento de homens, mais um ajuntamento humano, para ouvir, para receber aqui da palavra de Deus, ver o Espírito Santo se movendo, ver da palavra de Deus se alimentando e nada acontecer na nossa vida. Nada acontecer. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso. E Ele não nos trata segundo a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pobres. Por isso, se a gente não tem esse coração de desgosto
imposto pelo pecado, a gente pode pedir a Deus. A Bíblia diz que é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Se a gente não se encontra nessa postura, nessa situação de desapego, de desgosto, de desinteresse pelo pecado, a gente pode pedir a Deus produzir isso na gente. Senhor, me faça, provoque em mim um profundo desgosto pelo pecado. E Ele vai responder, porque Ele responde sempre. Mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a necessidade de viver em santidade. Uma coisa que a gente não vive sem a necessidade. Eu me lembrei de Jacó quando ele lutou com Deus, que está em Gênesis 32 essa história. E ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou até o romper da alva. E aí Deus fala para ele: deixe-me ir, porque já rompeu a alva. E ele fala: eu não vou deixar você ir até que me abençoe. Isso é uma postura de necessidade. Eu preciso disso e você não pode ir embora até eu conseguir isso. Que a gente viva também nessa mesma postura de necessidade com as coisas de Deus, de viver em santidade e fazer diferença e ser luz e salva essa terra. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar, todos nós. Amém. Senhor, Aleluia. eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor sabe da nossa estrutura. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Pelo contrário, Pai, o Senhor diz que a boa obra que o Senhor iniciou em nós, o Senhor há de completá-la. Aos poucos, Deus, no momento certo, o Senhor tem nos mostrado atitudes, posturas, pensamentos, práticas que não condizem com a sua santidade. E nos tem dado a oportunidade, Senhor, de sermos limpos, de nos livrar delas, para vivermos em amor e necessidade, em santidade, Senhor, pela Tua palavra, em zelo por aquilo que o Senhor fez por nós, nos tirou das trevas. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós sobre os nossos pecados e que traga isso, Senhor, segundo a sua boa vontade, ao reconhecimento, o arrependimento e a necessidade de viver em santidade. Obrigada, porque a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor há de completar. Isso é uma promessa e o Senhor é fiel. Muito obrigada, meu Senhor. Deus, eu entrego essa noite, esse culto, essa reunião, Pai, nas Tuas mãos, para que não seja só um ajuntamento humano, mas que seja para glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome e sermos mais uma vez oportunidade de sermos santificados, Pai, pela Tua palavra. Deus, eu quero colocar também na Sua presença a família do pastor Michel. Senhor, esteja com eles nesse momento. Para quem ainda não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, que a prima do Michel faleceu e é um momento muito difícil para a família. Eu te peço que o Senhor os sustente com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua compaixão. Esteja com eles, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas
teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos palma hoje, gente. Vai ter alegria, amados? Amém. Pode se sentar, por favor. Por favor, abram as Bíblias em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Enquanto você está abrindo, fala assim comigo, ó. Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Ele me ama demais para me deixar como estou. Ele me ama demais para me deixar como estou. Aleluia. Mateus capítulo 22. A gente vai ver uma parábola que Jesus contou. Parábola das bodas. Os versículos de 1 a 3 diz o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Eu gostaria que vocês olhassem para esse banquete de casamento como se fosse o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, ou talvez o Evangelho. Casamento, gente, casamento na vida social de alguém, de uma pessoa, talvez seja o evento mais importante assim na vida social de uma pessoa, né? No meu casamento, por exemplo, eu tinha ali reunidas pessoas que em nenhuma outra ocasião da minha vida aquelas pessoas estavam reunidas no mesmo local. Tinha gente que eu tinha conhecido depois de grande, gente que eu tinha conhecido depois de pequeno, gente de uma cidade, gente da outra cidade. Um evento social talvez mais significativo na vida de uma pessoa, né? E nesse caso aqui a gente está vendo o casamento de um príncipe, é o filho do rei que está casando. O filho do rei estava casando. Imagina só que evento espetacular estava acontecendo naquele local, né? E um convite desse deveria ser honrado, deveria ser recebido assim com muito valor. O rei me convidou para o casamento do seu filho. E aqui a gente vê que o convite ele é recusado. O convite foi recusado. É estranho, né? Os convidados recusar um convite para um casamento real. Muito estranho. Isso aqui me mostra que não há nenhuma razão lógica, nenhuma razão aceitável para que a gente rejeite o Evangelho, para que a gente recuse entrar no reino de Deus. Não tem nenhuma razão lógica que possa explicar um trem desse. Não tem como explicar
recusar a entrada no reino de Deus. Né? Os versículos de 4 a 7 falam o seguinte agora: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Eu repito, tudo está preparado. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Que ele te deu, vem insistindo, né? Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-nos e os mataram. E o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade. Aqui a gente vê então o glória. A gente vê aqui então os bem-vindos. Paz Senhor para todos. A gente vê aqui o segundo convite sendo recusado. O primeiro convite tinha sido recusado. O rei vai lá e insiste. Ele queria muito que os convidados viessem. O interesse do rei era que a sala de festa ficasse cheia. A mensagem que ele está declarando aqui: tudo está preparado. E essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Está tudo preparado. Você não precisa fazer nada para vir para a festa. Essa é a mensagem do Evangelho. O rei já preparou tudo para te receber. Você só precisa correr para o abraço. Aleluia. Está tudo preparado. Mas os convidados aqui desprezam novamente o convite. Isso não faz sentido nenhum, mas mostra como muitos têm reagido ao Evangelho, né? Infelizmente. Semana passada, acho, antes do culto aqui, eu cheguei um pouquinho, retrasado. Saí aqui na rua entregando um convitinho, né? Um cartãozinho da igreja. E duas pessoas pegaram, olharam e devolveram. Falaram: não, isso aqui eu não pude. É triste, né? É triste, mas infelizmente muitos reagem ao Evangelho dessa forma. Além de rejeitar aqui os convites, esses convidados eles maltrataram, mataram os mensageiros. Logo em seguida a gente vê o rei furioso. Feliz te ver, cara. Igualmente. O rei fica furioso e trouxe aqui legitimamente, né, juízo sobre os transgressores. Legitimamente ele traz juízo sobre os transgressores. E esse juízo esmagador foi o que aconteceu com Jerusalém e também com muitas outras nações que rejeitaram Jesus, rejeitaram o Evangelho. Versículos de 8 a 10 agora. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Aqui a gente vê então as portas sendo abertas. Né? A festa agora, fugiu todo mundo agora. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento, finalmente ela ficou então cheia de convidados. Cheia de convidados. Então agora a gente vê esse terceiro convite, convidando aqui todo mundo vai estar convidado. Tinha bom, tinha mal na história, tinha todo mundo. O rei realmente queria que o salão de festa ficasse cheio, né? Ele conhece tudo de bom que ele tem preparado para aqueles que amam, né, gente? A gente não conhece, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, mas Deus ele sabe o que ele tem preparado para todos aqueles que amam. E ele gostaria que muitos desfrutassem de todo esse banquete que ele tem preparado, né? Imagina o coração de Deus vendo isso, vendo todas as coisas que ele tem preparado, um monte de gente lá precisando de tudo que ele tem preparado. Infelizmente, tem gente falando não a esse convite maravilhoso de Deus. O rei queria então encher o salão de festa, por isso que o convite agora foi feito a todos os que quisessem ouvir. Todos que quisessem ouvir estavam convidados, bons ou maus. A gente está vivendo esse momento da história, né? Esse momento de graça. Esse é o momento que a gente está vivendo na história. A gente não estava inicialmente na lista de convidados, aquela lista inicial, nosso nome não estava lá.
Os judeus recusaram. Deus então abre as portas, a graça se manifesta e chega até as nossas vidas. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! E os mensageiros então nos chamaram para a festa, chamaram cada um de vocês aqui, cada um de nós para a festa, nos chamaram para o reino de Deus. A gente veio para a festa, mas agora a gente vai ver aqui uma questão interessante. Como será que a gente está vestido, amados? Será que as nossas vestes estão limpas? Será que a gente pode... Será que a gente está preparado para participar dessa festa? Versículos 11 a 14, olha só. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, o homem se calou. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repete comigo, amado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas qual que é o objetivo da festa aqui? Era certamente estar homenageando o príncipe, homenageando o filho do rei, né? Mas esse homem que estava com vestes inapropriadas, será que ele estava procurando isso na festa? A roupa simboliza uma preparação para homenagear a pessoa com quem eu vou me encontrar, né? Certamente aquele homem não estava procurando homenagear o filho do rei. Ele não estava procurando aquilo. Talvez ele estava querendo só aproveitar do banquete, comer bem, beber bem, mas honrar o noivo, ele não estava procurando isso, né? Ele não tinha então nenhum respeito, nenhum amor ou honra para com o filho do rei. E aqui a gente vê o destino terrível dele: trevas, choro, ranger de dentes. Duas mensagens principais da palavra. A primeira é que muitos são chamados, mas muitos se recusam a vir. Se nós estamos aqui, a gente não faz parte desse primeiro grupo, né? A gente já passou por essa etapa, graças a Deus a gente já deu esse primeiro passo. Amém. A segunda mensagem aqui: muitos são chamados, mas se recusam a se submeter às normas do reino. E aqui, nessa pedra a gente pode tropeçar, mas nessa pedra a gente pode tropeçar. Muitos não estão querendo passar pela transformação, pela regeneração, abandonando então a velha vestimenta, a velha vida, né? Aquele velho homem não está querendo morrer. Isso aqui é grave, porque a gente pode ouvir o que esse homem que não estava com vestes apropriadas ouviu. Amarrem-lhe as mãos, os pés, lance para fora nas trevas, ele virá choro e ranger de dentes. Isso é muito grave, mas é muito grave. Eu gostaria que ninguém daqui ouvisse um trem desse. Amém? Amém. Muitos estão querendo alcançar essa promessa maravilhosa, aquilo que Deus tem preparado para a gente lá no céu. Mas em Hebreus 10:36 fala que para alcançar a promessa é necessário primeiro fazer a vontade de Deus. Obrigado, Paulo. Quando eu passei por essa conversão, que é a primeira conversão, né, Cedrão? Aquela que está tudo sujo, lamaçado, pecado e tal, bagunçando, vivendo assim de uma forma bem desregrada, bem longe daquilo que Deus tinha para minha vida, tem para minha vida. E então eu encontro com Jesus. Teve aquele impacto, né, gente? A gente fica meio baqueado, um pouco bacana tudo isso, mas estava tão gostoso lá no mundo, né? A carne ainda estava pegada com as coisas materiais, com os prazeres carnais. E aí, então eu ia na igreja, no domingo, saía da igreja e ia para o boate. Depois foi melhorando um pouco, tal, Deus dá uma chacoalhada na gente. E aí então começa aquele processo de, não, vou agora levar a sério esse treino, vou levar a sério, vou agora viver em santidade. Aí começa a luta na carne. Eu tinha me proposto a parar de bagunçar a questão de namoriscos, eficácia, esse tipo de coisa. Eu falei, não, agora eu quero a pessoa que o Senhor tem para mim, Deus não quer mais ninguém.
E aí então vem aquelas provações, passa durante 5 anos no aperto, que luta, sai. Até que a Dani chegou. Glória. Aleluia. Eita Deus. Esse processo é dolorido, né, gente? Mas para alcançar a promessa, para alcançar aquilo que de bom Deus tem para nós, a gente precisa ser moído, precisa passar pelo fogo, né? Que essas podridões todas da vida do velho Fernando vai embora e agora a gente possa estar colocando versos novos, para poder participar da festa, do reino de Deus, para poder viver o Evangelho, né? Aleluia. Muitos estão chamando Jesus de Senhor, Senhor, mas Jesus diz assim lá em Mateus 7,21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Obrigado, André. A vontade de meu Pai que está no céu. Eu estou insistindo que a Paloma falou a mesma coisa. Faz a vontade do meu Pai. Agora o André falou, faz a vontade do meu Pai. O que será que é essa vontade do meu Pai, hein? Em 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Glória a Deus. Obrigado, viu, Pátio? A gente está em sintonia, hein? É verdade. A vontade de Deus é a nossa santificação, amados. O Leandro entendeu porque a Pátio falou sobre santificação também. Glória a Deus. Fazer vereda direita, né? Exato. A vontade de Deus, então, amados, é a nossa santificação. Buscar esse processo que me faz abandonar toda aquela velha vida que não apraz a Deus e que me impede de desfrutar o banquete que Deus tem para a minha vida, né? Essa história de eu continuar aceitando que aquela velha natureza continue fazendo parte do meu viver hoje, isso aí não rola, gente. Não rola de jeito nenhum. Isso aí tem que ir por lixo. E agora é nova vida. Aquele velho Fernando morreu, agora esse velho Fernando começa a viver. Os pecados agora foram apagados, eu não posso me conformar que aquelas velhas coisas continuem fazendo parte do meu viver hoje. Sou chamado a viver em novidade de vida. Deus e o pecado não combinam, não tem como os dois ficar no mesmo coração, né? Ou Deus ou o pecado. A gente que escolhe. O preço que Jesus pagou lá na cruz, amados, foi muito alto. E além disso, a gente não merecia tudo que Ele fez. Então vamos fazer o esforço que for necessário para honrar o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Para que a gente pudesse trocar de verso, ficar com a vida limpa hoje, Jesus teve que morrer. O sangue dele teve que ser vertido. Se eu voltar a viver aquela velha vida, eu estou invalidando o sacrifício que Cristo fez por mim. Isso é um absurdo, amado, é um absurdo, né? A gente não tem vontade de dizer, eu não tenho direito de fazer isso com o sangue de Jesus. Eu não tenho direito de invalidar o sacrifício que Cristo fez por mim, né? Seria muita falta de consideração da minha parte, né? Eu tinha falado do João, tinha um exemplo, o João nem vou falar porque não veio. Aquele que mentia, agora que conheceu Jesus, não mente mais. Aquele que roubava, aquele que soltava cheque sem fundo, aquele que era avarento, tinha amor pelo dinheiro, agora mudou de vida, abandonou todas essas coisas. Aquele que xingava, fofocava, não xinga, não fofoca mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que se masturbava, como eu, viu, gente? Não se masturba mais, né? Que luta que foi para eu me livrar desse trem da masturbação. Principalmente nessa época eu estava passando por como é que fala? Uma fornalha de Deus, né? Não era fácil não, gente. Eu reconheço que foi um trem muito difícil de eu me livrar. E mesmo depois de ir para Jesus, eu tenho que admitir que às vezes as roupas das irmãzinhas lá da igreja, elas não contribuíam não. Elas me deixavam mais atiçado ainda, cara. E aquele que tinha relação sexual antes do casamento, também agora não tem mais, né? Aliás, esse ponto aqui a gente tem efeitos catastróficos, hein? Principalmente se um filho for gerado numa relação dessa. Os solteiros aí, alerta, cuidado com esse trem que o inimigo tem usado isso aí de forma assim astronômica, está gerando catástrofe, tem efeitos realmente muito prejudiciais para a vida de alguém que se envolve com relação sexual antes do casamento. A gente tem até umas estatísticas que eu poderia até compartilhar com quem se interessar. Aquele que adulterava, que era malicioso, mudou de vida, abandona tudo isso. Aquele que curtia pornografia,
revista, filme, internet, né, mas às vezes aparece uns pop-up assim, né? Cuidado com isso, hein, mano? Cuidado com isso. Aliás, tem uns dados aqui sobre pornografia, ó. 2,5 bilhões de e-mails pornográficos circulam por dia. 2,5 bilhões de e-mails pornográficos. 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. A criança não está querendo receber e recebe. 47%. Idade média de acesso à pornografia, 9 anos. 9 anos as crianças já estão tendo acesso à pornografia. 90% das crianças de 8 a 16 anos já tiveram acesso à pornografia. A pornografia aumenta a infidelidade conjugal em mais de 300%. E metade das pessoas envolvidas com pornografia perderam o interesse sexual pelo cônjuge. Metade das pessoas que se envolveram com pornografia perderam o interesse sexual pelo cônjuge. Isso aqui é triste, né, mas é um resultado daquilo que o inimigo tem lançado aí na sociedade. E a gente, como corpo de Cristo, tem que estar esperto para não cair nessas mesmas ciladas. Amém? Infelizmente, tem muita podridão no mundo que tem se infiltrado nas igrejas. E a gente tem que fazer que nem o André falou, né? Vigia, tem um leão a teu derredor. Tem um leão ao teu derredor querendo te devorar. De que jeito? Através do pecado. Pecado que vai te afastar de Deus, aí o inimigo vai poder cair matando em cima de você. Se Deus estiver contigo, o inimigo vai querer nem chegar perto. Né? Onde Deus está, o inimigo sai vazado. Ou fica ao redor, né? Mas se a gente estiver sem Deus, se o pecado entrou no nosso coração, aí o negócio ficou feio. Que aí ele tem liberdade para nos atingir, né? Sem santificação, a minha derrota ela é certa. E a gente falou sobre Josué recentemente, na derrota contra Ai. O que aconteceu? Tinha pecado no meio do povo. Foi por isso que 36 homens morreram, todo mundo teve que sair fugido. E além disso, a família de Acã depois também foi para o beleléu. Tudo isso por causa que o pecado tinha entrado no meio do povo, e isso gerou a derrota contra o povo de Ai. Né? Então, a mensagem do André Mendes essa semana: vigia. Vigia, mano. Fique esperto. E o que vocês acham? Será que Deus nos obriga a seguir a sua vontade? Será que Ele nos obriga a fazer o que Ele está querendo que a gente viva? Não, né? Ele apenas nos orienta lá em Deuteronômio 30, 19. Ele invoca os céus e a terra. Deve ser algo importante, né? Se ele invocou os céus e a terra, ele invoca os céus e a terra como testemunha contra nós, de que Ele colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala assim: agora, pois, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa é a forma como Deus age com nós, livre-arbítrio, né? Ele coloca as duas opções e é a gente que escolhe. Se a gente vai obedecer, se dá bem, ou se a gente escolhe desobedecer e se dá cama, né? Ficar fora da festa. Mateus 7, 13 e 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E infelizmente poucos há que a encontram. E poucos há que a encontram. Jesus nos alerta em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos querem ser escolhidos, mas infelizmente não estão querendo abandonar aquela velha forma do mundo. A gente experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, a gente vai precisar abandonar aquela velha forma do mundo. A gente não pode se conformar com esse mundo. E se eventualmente a gente já foi conformado em alguma área, a gente precisa ser então renovado pela transformação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Seja lá em Romanos 12, 2. Tem um pensador aqui, Josh McDowell, um cara que escreveu O Carpinteiro. Ele fala assim: a queda da igreja não virá pela desculpa de que há falta de educação, mas será devido à desintegração das famílias dentro da igreja. Essas ferramentas que o inimigo tem usado, muitas delas, talvez a maioria, é para destruir as famílias. Se o inimigo conseguir destruir as famílias fracas, vai gerar igrejas fracas, né? Se as famílias estiverem fortes, firmadas na rocha, aí a igreja vai ser forte. Amém? Amém. Vocês estão dormindo não, né? Não.
Então, cuidado, amados. A igreja não pode se conformar ao mundo. A igreja não pode se conformar ao mundo. O verdadeiro corpo de Cristo ele não é formado por pessoas que se conformam ao mundo. Na nossa casa não cair, vai ser necessário a gente firmá-la na rocha, né? Que jeito? Ouvindo a palavra de Deus? Sim. Também. Mas é só isso? Não, é preciso praticar a palavra de Deus, irmão. Se a gente só ouvir, nossa casa pode cair no primeiro vendaval, na hora que os rios transbordarem, na hora que o rio, as águas vierem com muita contra a nossa casa, a ruína da nossa casa pode ser grande. Mas se a gente estiver praticando a palavra de Deus, nossa casa fica na rocha. Aleluia. E se a gente estiver disposto, amado, a construir a nossa casa na rocha, Deus ele tem um propósito para nós, amém? Deus ele tem um propósito para nós, ele tem uma missão para nós. E como a pastora Marlete pregou sobre a Maria, né? Respondendo ao propósito de Deus para a vida dela, falando, cumpre em mim a tua vontade, a gente deve seguir esse exemplo, dizendo sim ao chamado de Deus e passando do grupo dos chamados os escolhidos. Deus ele nos escolhe, ele nos elege, né? Deus me elege para quê? Para que será que Deus me elege? Vamos abrir lá em Efésios 1:4, por favor. 1:4. Vamos ver para que Deus nos elege. Imagina aqui que teve, gente, uma eleição antes da fundação do mundo, onde ainda não existia nem criatura, só existia o Criador. A Trindade se reúne, estou viajando na maionese, tá? Talvez Jesus, o Pai, o Espírito Santo ali conversando, o que eles gostariam de colocar no coração do povo que ia ser deles, né? E aí ele escolhe isso aqui, ó. Efésios 1:4, como também os elegeu, escolheu, né? Nele, antes da fundação do mundo, quando ainda não existia criatura ainda, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade ou em amor. Glória a Deus. Então a Trindade ali, imagino que eles decidiram que um caráter santo e irrepreensível deveria fazer parte do povo escolhido de Deus. Santidade e irrepreensibilidade são características que Deus escolheu para o seu povo. Santo quer dizer o quê? Lá no dicionário fala o seguinte, ó, santo quer dizer separado para Deus, puro, imaculado, inocente, livre de imoralidades, livre do pecado, livre do mundo. Irrepreensível quer dizer perfeito, correto, que não merece repreensão. Um cara que está bacana, uma moça que está bacana, não precisa nem de correção, o negócio já está suprido. Isso tudo aconteceu através da morte de Jesus, né? Jesus ele tornou a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas, em Efésios 5:27 fala, santa e irrepreensível. Através da morte de Jesus, ele tornou a igreja santa e irrepreensível. O Jesus que veio restaurar aquelas características que Deus tinha escolhido lá antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, antes que as criaturas existissem. Jesus veio restaurar as características que Deus escolheu para o seu povo antes da fundação do mundo. Em Colossenses 22:23 diz que Jesus vai nos apresentar santos e irrepreensíveis de novo. Parecendo meio batido, não. Estava escrito lá, não, perdão. Depois você viu lá. Santo e irrepreensível, inculpável, se na verdade permanecemos fundados e firmes na fé e não nos movemos, não nos desviarmos da esperança do Evangelho. O verdadeiro corpo de Cristo, então, ele é formado por santos e irrepreensíveis. Amém? Amém. Não se deixe enganar, amados. Sem fazer a vontade de Deus, não tem como alcançar a promessa. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Santidade e irrepreensibilidade. Repita comigo assim, a palavra de Deus é o padrão. A palavra de Deus é o padrão. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Chega de brincar, amado. Essa semana a gente assistiu uma pregação que a Dani mandou. O pastor Perguil falando assim que a gente já passou pela infância, a gente já passou pela adolescência, a gente já passou pela juventude, mas só alguns se tornam adultos.
Todo mundo passa pela infância, passa pela adolescência, passa pela juventude, mas só alguns se tornam adultos. Chega de brincar, né, amados? Agora você é um adulto, responsável, maduro, amém? Vamos levar a sério a palavra de Deus, vamos levar a sério o Evangelho, vamos levar a sério as características que Deus escolheu para o seu povo: santidade e irrepreensibilidade, amém? Amém. Efésios 4:30, um alerta aqui, olha só: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se você já experimentou a graça do Evangelho, né? O Espírito Santo entrou no teu coração, por favor, não entristeçamos o Espírito Santo, né? Não vamos expor o Espírito Santo ao ridículo. Aquela vida passada, aquele homem passado que morreu, deixa ele morto, deixa ele ressuscitar, não. Né? Deus é o nosso alvo de santidade, como a Paty leu aqui no início do culto, 1 Pedro 1,15. Deus nos chama a ser santos como Ele é santo. Marcos 5,48, Ele nos chama a ser perfeitos como Ele é perfeito. O nosso padrão é Deus. A santidade, o nosso padrão de santidade, de perfeição é Deus. Glória a Deus. Como se isso seria possível? Imagina eu ser santo como Deus é santo. Eu ser perfeito como Deus é perfeito. Que loucura, né? Mas é possível, amado. A gente não vai ter essa grandeza toda de Deus. A gente vai ser como uma gotinha, talvez uma molécula da água e Deus no oceano, né? Mas a gente naquela gotinha, naquela molécula, talvez a gente tenha as propriedades todas que existem no oceano todo, né? Ele é o oceano, nós somos a gotinha, mas a gente é chamado a ter essas mesmas características que Deus tem, né? Santo como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito. Se você quer entrar pela porta estreita e desfrutar da promessa, daquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam, é esse aqui que é o caminho, amados. É esse aqui que é o caminho. Aleluia. Não podemos mais brincar de igreja, brincar de ser cristão, amém? Esse negócio é sério. Jesus nos chama a ser santos como Ele é santo, perfeitos como Ele é perfeito. A gente não tem outro alvo, amém? Amém. Vamos estar fazendo uma oração agora. Vou pedir para vocês curvarem as suas cabeças, fechar os olhos. Lá na parábola das bodas, tinha gente que estava querendo participar da festa nupcial, mas não estava com as vestes preparadas, né? Não estava com as vestes apropriadas. E aí então o rei vira para os servos e fala assim: amarrai de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor Jesus ele não está querendo nos amedrontar com essa parábola, mas Ele está querendo nos alertar para a verdade do Evangelho. Gostaria de fazer uma reflexão aqui junto com a igreja, como igreja, né? Como será que a gente tem se apresentado diante de Deus? Será que eu estou me apresentando diante de Deus santo, irrepreensível, inculpável? Será que Deus está me elegendo, está me escolhendo? Será que a gente está fazendo parte do verdadeiro corpo de Cristo? A vontade de Deus, ela está se cumprindo na minha vida? Papai, da mesma forma que o rei ele foi lá ter com os convidados, para examinar os convidados e também para ver se eles estavam preparados para o casamento, eu clamo a Ti que o Senhor venha também ter conosco agora, Senhor. Sondar os nossos corações, ver se em nós, Senhor, algum caminho mau. E talvez da mesma forma como o Senhor mostrou para Josué, Senhor, o motivo lá da derrota na batalha contra Ai, nós clamamos que o Senhor venha nos revelar onde a gente está pecando. A gente quer vencer o pecado, Senhor. A gente quer vencer contigo. Como Davi orou, Senhor, crie em nós um coração puro. Restaure em nós o espírito
inabalável, Senhor, um espírito inabalável. A gente quer ser santo, a gente quer ser irrepreensível. Clamamos, Senhor, como igreja, pelo Teu perdão. Como a parte orou, Senhor, provoque em nós um profundo desgosto pelo pecado, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor abomina, Senhor, coloca essa mesma abominação nos nossos corações e ajuda a gente a estar tendo esse sentimento de nojo, de desgosto, Senhor, por tudo aquilo que te desagrada. A gente sabe que o Senhor nos ama, Senhor, e é por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor nos açoita, o Senhor nos chama, Senhor. O Senhor nos chama, mas nós queremos também, além de ser chamados, nós queremos ser escolhidos. O Senhor quer nos ver santos, irrepreensíveis, perfeitos. A gente quer ser completamente livre de imoralidade, Senhor. Vem, som dos nossos corações e leva-nos, Senhor, a esse nível de santidade que, olhando o Senhor como ser humano, é tão difícil de alcançar. Ser santo como o Senhor é santo, perfeito como o Senhor é perfeito. Mas, Senhor, nós como uma gotinha no oceano, a gente quer ter as características que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, para o povo que o Senhor escolhe, Pai. Nós não queremos ser apenas chamados, mas queremos ser escolhidos, Pai. Queremos responder ao Teu chamado através do nosso procedimento, através da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Na igreja, Senhor, talvez seja muito fácil a gente viver isso, mas no nosso dia a dia, quando a gente sai, Senhor, para fora, quando a gente está no mundo, ajuda-nos a lembrar dessa oração, Senhor, e fortalece, Senhor, fortalece a nossa alma, para que a gente consiga, Senhor, vencer o pecado e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam, Senhor. Em nome de Jesus. Clamamos como igreja aqui, Senhor, como parte do corpo de Cristo. A gente quer viver como parte do verdadeiro corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 2,11, amados, diz o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, ou seja, estrangeiros, como extraterrestres, talvez, né? Que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. As concupiscências carnais desse mundo, né, mas é tão fácil a gente deixar a carne falar um pouquinho mais alto e a gente, os homens aqui, olhar para um bumbum de uma menininha, coisa do tipo, né? O André estava falando sobre isso outro dia, né, André? Se a gente não está firme, você já começa a ver umas coisas que antes você não via, quando você estava firme. Cuidado, amados, cuidado. Tudo que é, eu gostei da oração da parte, tudo que desagrada a Deus, isso vem a trazer desgosto ao nosso coração também, né? Quando eu olhar para o bumbum de uma menininha, que eu lembre que isso traz desgosto ao coração de Deus. Deus não está querendo que eu fique cobiçando ninguém. Ele me deu uma esposa linda, maravilhosa, por que eu vou ficar fazendo isso? Talvez nem todo mundo aqui tenha essa... Estou brincando, Pedrão, calma. Brincadeira. Isso eu nem pensei, eu não devia ter falado isso. Sabe, Salomão, né? Tem que pensar antes. Né? Edita, hein? E aqui um versículo para os vencedores, para aqueles que decidem através do seu comportamento, através da sua conduta, né? Através da sua maneira de viver no dia a dia, né? Viver de forma santa e reconhecível. Quem vencer, Apocalipse 21:7, quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ele será o meu filho. Nenhum glória, nada disso. Glória. Aleluia. É isso que eu tinha para compartilhar hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, isso é bom.
conectado que a gente não combinou nada, eu a parte, viu? A gente está em sintonia, viu? E eu tô a semana inteira, a gente da Deus, né? Procurando uma palavra pra hoje. E foi hoje de manhã que veio tudo isso, assim, pra eu colocar no papel. Eu tô mais em sintonia que eu sei não, porque faz tempo. Faz tempo. A necessidade tá grande, mas eu não imaginava que eu ia falar sobre isso. E uma outra sintonia também é com relação ao culto das crianças na escola dominical. E eu estava perguntando, Deus, o que o Senhor quer que a gente dá, né? Nesse domingo, né? Para as crianças, uma palavra, né? Luz do mundo e sal da terra. É isso que Deus vai colocar no meu coração e a Paty falou hoje também. Então a gente vai falar isso para as crianças nesse domingo. Que sementes seja plantada. Amém. Amém. A palavra do coração das crianças é feliz, ide, né? Se for para ser missionário, que seja, se for, né, para exercer os bons talentos, né, que Deus tem guardado no coração deles. A gente é só facilitadores especiais de Deus, só todo deles, né? Eu vou falar sobre a palavra da oferta, que tem um pouco a ver com isso que estão falando. Vamos lá em Provérbios, no versículo 3. Eu vou ler 6 versículos. Provérbios 3. Eu vou começar com 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A gente vê aqui que o Senhor nos pede, né, para a gente tá lembrando dos seus ensinos e guardar a palavra no nosso coração. E maravilhoso é que vai ser depois apresentado vida e paz no nosso coração. E lá no versículo 9, Provérbios 3, 9, fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. No 11 fala: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Lá no versículo 9, Deus pede para a gente estar honrando com os bens materiais. E quando a gente fala sobre ofertar, eu queria incentivar, né, nós, como igreja, de ter um coração grato pelos 90% que o Senhor nos deixa para a gente administrar o dinheiro. Ele dá esses 90% e que a gente tenha sabedoria para usar. E eu quero incentivar, porque assim, não é por acaso que Deus exorta e pede para a gente estar cuidando dos bens materiais e também está dando as primícias, né, de toda a tua renda. A gente vai falar sobre oferta hoje, mas o sentido é que na área das finanças é uma área que incomoda muito. E Deus sabe que é um ponto fraco da gente. E eu gostaria de falar que a parte da administração, da parte da fidelidade, de a gente ser fiel com as primícias. E a gente sempre lembrar de estar agradecendo a Deus por tudo que a gente vai fazer compra. Senhor, obrigada por essa compra que eu fiz. A gente vai comprar roupa. Senhor, obrigada, porque é o Senhor que deu o trabalho para mim, deu o patrão, mesmo que ele seja, né, uma bênção de Deus chata, né? Mas é o Senhor que colocou ele na minha vida. Graças a Deus. É o Senhor que está dando sustento para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Senhor, me ajuda a ter um coração grato. Me ajuda a ter um coração grato de também agradecer e ofertar com alegria. E não só porque alguém está aqui na frente falando para vocês, mas sim com o coração voluntário e agradecido. Amém? Aleluia. Que eu levo a igreja, vocês a nós, eu também, para estar. Vou fazer uma oração antes. Tá realmente tendo assim, um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem dado de bens materiais para a gente. Senhor Jesus,
Sim, meu Deus. A gente quer agradecer, Senhor, porque até aqui, até agora, o Senhor tem sustentado a gente. Glória a Deus. Não tem deixado nada faltar. O Senhor até dá além do que a gente precisa. Principalmente nós, mulheres, que gostamos de tantas coisinhas, e até nisso o Senhor sustenta a gente. Até nisso o Senhor supra as nossas necessidades emocionais, de coisas que a gente gosta. A gente não precisava disso, Senhor Jesus. Mas a gente quer agradecer por cada detalhe, por cada coisa, materiais que o Senhor tem dado. Ter um carro, ter condições de pegar o metrô, por ter condições, Senhor, de comprar aquilo que a gente gosta, comida que a gente gosta. Tem gente que nem tem condições de pensar nisso, Senhor. O Senhor nos leva a ter um coração grato a tudo que o Senhor nos dá, nas mínimas coisas, Senhor. E nesse momento, Senhor, que o Senhor nos leve, Senhor, a gente quer orar para que, perguntando ao Senhor, quanto o Senhor quer que a gente dê, e se aqui é que a gente dá nesse momento de oferta, Senhor, tanto na igreja como nas nossas vidas, que a gente quer orar, Senhor, e pedir para o Senhor colocar no nosso coração o valor que o Senhor quer que a gente dá para o Senhor. Porque o dinheiro é teu, não é nosso. É verdade. E mais que justo a gente perguntar para o Senhor, quanto o Senhor quer que a gente dá para a tua casa, Senhor. A gente agradece, Senhor, e nos ensina, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração. A gente praticar a tua palavra também, Senhor, mesmo nas finanças, Senhor. Ser fiel, bom administrador do teu dinheiro, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus, a gente agradece. Graças a Deus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém? Está acordado aí ou não? Glória a Deus. Presbítero Leandro, vem aqui, meu querido. Filho meu, orar e abençoar essas ofertas. Obrigado pela visita. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Graças Glória a Deus. Vamos orar aqui por essas ofertas, em nome de Jesus. Porque verdadeiramente, só vem das mãos dele. É ele que nos dá todas as coisas. Deus, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Apresentamos, Pai, diante do Senhor essas ofertas, Senhor, que é semeada em tua casa, Senhor, reconhecendo, ó Pai, como foi dito aqui hoje, ó Deus, a tua soberania.
e o teu senhorio, Pai, sobre a tua igreja, Pai, a tua noiva. Deus, pedindo, ó Pai, a tua bênção sobre a vida de cada um que pôde ofertar na sua casa, Senhor. Que não venha faltar, ó Deus, o pão de cada dia. Ó Deus, na certeza, Pai, que o Senhor repreende, ó Pai, a todo tempo o devorador, Senhor Deus, dos nossos lares. Aqueles que não puderam também, ó Deus, abençoa. Abra a porta e janela do céu, Senhor Deus, que eles possam ser fiel com o Senhor, ó Pai. E reconhecendo também o teu amor, ó Deus, e ser grato, ó Pai, ao Senhor. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Gente, desculpa, eu só quero compartilhar uma coisa que eu gostaria de ter compartilhado no começo e deixei pra lá, mas depois da sintonia do Espírito Santo. Minha mãe, a última vez que ela veio aqui, ela deixou um texto de autoria da Susana Wesley, que é mãe de entre 19 filhos do John Wesley e Samuel Wesley. John Wesley foi o pai do metodismo. Samuel Wesley fez muito dos hinos que a gente conhece hoje. E ela foi uma mãe que realmente contribuiu e mudou o mundo. Ela diz assim, ela disse: qualquer coisa que enfraquece a minha razão, que impede a sensibilidade de minha consciência, que obscurece o meu senso de Deus, que destrói meu desejo de coisas espirituais, qualquer coisa que aumenta a autoridade do meu corpo sobre o meu espírito, é pecado. Eu gostaria de compartilhar, ela deixou, eu acho, muito forte. É realmente pra gente refletir, né? E receber a limpeza de Deus na nossa vida, a santificação. É isso. Amém? Quem foi abençoado com essa palavra? Amém. Graças a A Deus. Paloma e o Leandro. Pensa, né? Perguntei quem foi abençoado com essa palavra. Glória a Deus. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Leandro, Thiago, presbítero Leandro. Amém. Ayane, Paloma, Fernando, diaconisa Daniela, pastor Pedro, pastor Patrícia, minha esposa, as crianças, Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou falar agora para falar que eu copiei, porque a mensagem está toda preparada lá no iPad, tudo que vocês falaram. Porque depois que essa palavra for arrancada do meio da igreja, tem muita igreja que não compartilha dessa palavra mais. Então, quando essa palavra ela ser arrancada da igreja, a igreja ela vai morrer. Quando essa palavra é pregada no meio da igreja, pecado. Quando essa palavra é pregada no meio da igreja é uma igreja santa. Então você vai deixar eu falar também que eu sou a única pessoa que já sabe que vai falar quando eu falar na frente da igreja, que é Páscoa. E é a mesma coisa. Que dia é Páscoa? 20 de fevereiro. E é a mesma coisa. Então Deus está falando pecado. Jesus falou mais de pecado que de qualquer outra coisa. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Levante suas mãos para os céus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai, e nós não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, só por causa da Tua presença, Deus, porque a Tua presença é a melhor coisa que existe, é a melhor coisa que nós temos. É a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, por se fazer presente. Muito obrigado, Deus, porque aqui é o melhor lugar para se estar, Deus, na Tua casa, Senhor. Pai, nós queremos Te louvar, Deus, porque o Senhor tem restaurado, Pai, essa palavra no meio da Tua igreja. Ó Deus, essa palavra, Deus, que vem mesmo ao encontro, ó Deus, das nossas necessidades, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, reativado, ó Pai, o temor, ó Deus, no meio da Tua igreja. E nós queremos andar em temor e em tremor diante da Tua presença, Pai. Nós queremos resgatar a santidade no meio da igreja. Nós queremos, ó Deus, uma igreja santa, sarada, ó Deus, irrepreensível, ó Deus, como foi pregado, ó Deus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a andar em santidade, ó Pai, porque nós precisamos dela, ó Deus, para Te ver, ó Pai. Em nome de Jesus, que o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Seu amado Filho Jesus, e as doces e maravilhosas, ó Deus, consolações do Espírito Santo, seja sobre nós e em nós,
Ó Deus, que onde nós formos, ó Deus, possamos ser luz, possamos, ó Deus, confrontar o pecado, ó Deus, e o erro, ó Deus, porque nós somos luz e sal nessa terra. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra diz que o pecado não tem poder sobre nós, porque nós, ó Deus, morremos para ele e nós vivemos em Cristo, em nova vida, em novidade de vida. Nós queremos te louvar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.